A paz do Senhor Jesus. Desejo uma ótima semana para todos os irmãos, para todos. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Tenho orado por todos os inscritos do canal. Amém. Apresentado nas mãos do Senhor a cada um. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais um dia de vida. Irmãos, eu quero deixar uma palavra aqui. Aleluia. Glória a Deus. No livro de Esther. Que nos fala sobre o judeu Mardoqueu e Amã. Amã e Mardoqueu trabalhavam no palácio do rei Assuero. Os dois trabalhavam no palácio do rei Assuero. Porém, Amã, ele era muito exaltado, soberbo. E ele não gostava de Mardoqueu, porque Mardoqueu era judeu e os judeus pertenciam ao povo de Deus na época, né? Esther era sobrinha de Mardoqueu, foi criada por Mardoqueu, então Amã não suportava, só que Amã não sabia que Esther era sobrinha de Mardoqueu. E Mardoqueu e Amã trabalhavam no palácio, Amã trabalhava para o rei, a mandado do rei, e Mardoqueu servia às portas, era como um porteiro da casa real, né? Não dá para ir a profundo nessa palavra, irmãos, porque ela é bastante extensa e bem, né, extensa mesmo. Mas eu quero dizer, irmãos, que Amã, ele odiava Mardoqueu, porque Mardoqueu não abaixava a cabeça para ele. Quando Amã passava pelas portas do rei, os outros soldados que ali estavam guardando as portas do palácio inclinavam, né, a sua cabeça em gesto de reverência para Amã. E Mardoqueu não. Mardoqueu não abaixava a cabeça para ele. Aleluia. Porque Mardoqueu sabia que ele era infiel ao rei. Mardoqueu sabia que ele já havia conspirado contra o rei para matar o próprio rei, né? Inclusive, um pouco mais atrás do capítulo 2 de Esther, nos fala que Mardoqueu descobriu uma conspiração, né, de Amã com os outros aliados para matar o rei. Então, aquela descoberta foi feita, chegou ao conhecimento do rei, mas só que não chegou ao conhecimento do rei quem foi o mandante, quem deu ordem. Aleluia, porque louvado seja o nome do Senhor. Mas foi escrito lá nas crônicas, ficou escrito lá o que aconteceu, não acharam o culpado, quem mandou fazer, mas mataram, o rei mandou matar aqueles que estavam preparados para matar o rei, né? Se você ler o capítulo inteiro, você vai entender a história, que não dá para mim falar tudo aqui. Mas o seguinte que eu quero dizer assim, irmãos, que aquele que prepara a forca, é ele mesmo que vai cair na forca. Quem prepara uma cova, é a própria pessoa que vai cair na cova. Quem planta vento, colhe tempestade. Amã, tendo ódio de Mardoqueu, porque ele não se inclinava, ele não dava reverência a Amã, né? E Amã, ele era aliado do rei, né? Ele achava que ele tinha que ter a mesma reverência que o rei. Ou seja, ele era muito exaltado, ele era muito soberbo, sabe? Ele achava que todo mundo tinha que reverenciar a presença dele, né? E nos diz aqui a palavra, irmãos, em Esther, no capítulo 3, aleluia, glória a Jesus, que Amã foi constituído, recebeu um cargo a mais lá no palácio, né? Ele recebeu um cargo a mais. Quando ele recebeu este cargo a mais, ele falou consigo, falou para a mulher dele, a tal de Zeres, para os filhos dele: agora eu destruo Mardoqueu, agora eu destruo ele, porque agora eu sou superintendente. Agora eu sou o homem mais chegado do rei. O rei não vai fazer nada sem me consultar. Tudo vai passar pela minha mão. Agora eu acabo com Mardoqueu, ele dizia.
E, irmãos, a palavra do Senhor diz aqui, aleluia, em Esther 3, que Mardoqueu, aleluia, se desesperou. Ele ficou desesperado, ele falou, pronto, agora ele já era exaltado, agora que ele está, agora ele é superintendente do rei, agora ele vai acabar com o meio mundo. E não deu outra, né? Porque Amã, tendo essa oportunidade, ele fez o rei assinar um edito para acabar com todos os judeus, para matar todos os judeus, porque ele sabia que Mardoqueu era judeu, né? E que, sendo os judeus, servia a Deus na época, eram servos de Deus na época, né? Então ele ficou sabendo, então ele falou assim, como diz, né? Eu vou matar todos de uma vez só. Mato Mardoqueu, mato os demais e acabo com essa raça, segundo ele, né? Mas só que ele esqueceu que quem tem promessa de Deus não morre. Não na hora que o diabo quer, não. E a palavra diz aqui que ele, então, ele manda preparar uma forca. Já tinha mandado fazer o edito. E já tinha feito o rei assinar com seu anel, né? Selar com seu anel a destruição dos judeus. Ele colocou o rei contra os judeus. E mostrou falsas provas lá pro rei, né, convencendo o rei que ele estava certo, que os judeus ali eram uma praga, que os judeus ali eram uma peste, que ia acabar com o reino dele. Então ele convenceu o rei, e o rei acreditou, caiu na conversa dele, e foi então assinado o decreto para acabar com os judeus, para exterminar os judeus, começando por os que moravam no palácio, que um deles era Mardoqueu. Daí então, Amã manda preparar uma forca para Mardoqueu. Ele estava certo de que a vitória era dele. Ele manda preparar a forca. Só que ele esquece que Mardoqueu estava sobre o olhar de Deus. Mardoqueu e aquele povo judeu que servia a Deus estava sob o olhar de Deus. Eu quero dizer para você, irmão e irmã, eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, que você está sob o olhar de Deus. Você está sob o olhar de Deus. Não adianta. E Mardoqueu manda então preparar a forca. Foi preparada a forca. E o rei, convencido pelas mentiras e pelas provas falsas que ele tinha achado contra os judeus, manda então, aleluia, preparar. Só, irmãos, que tem uma coisa, enquanto o diabo está preparando o laço, enquanto Satanás está preparando a forca, está preparando a cova, está preparando a derrota, Deus do outro lado, com seus anjos, estão preparando a vitória, está preparando o livramento, está preparando o escape. Tu crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Amã estava trabalhando assim, afiadamente. Como que convencido que ia destruir o povo judeu e Mardoqueu. Só que nesse meio tempo, um dos eunucos do rei chegou para o rei e falou para o rei: ô rei, por que o senhor está triste, está de cabeça baixa hoje, rei? Não saiu desse quarto, né? Se você ler a palavra inteira, você vai entender. Ele, não, eu estou aqui pensativo em tudo que já sucedeu no meu reino, eu estou aqui pensativo, tal, né? Falou com o eunuco, o que estava ali com ele. E aí o rei disse assim: eu quero que o senhor pegue, eu quero que você pegue as colunas, que eram as escrituras da época, né? Que eram escritas em pergaminhos. Eu quero que você leia para mim os últimos acontecimentos. Quero que você leia para mim. O servo foi lá, pegou as crônicas, né? Pegou os papéis, né? E começou a ler tudo o que tinha acontecido nos últimos tempos, né? Sobre as guerras, tudo o que tinha acontecido, quantas guerras o rei ganhou, quantas ele perdeu. Estava tudo escrito ali. De repente ele chega numa parte onde foi escrito também, porque antigamente tudo o que acontecia era colocado nos pergaminhos.
todo o acontecido do reinado, tudo. Então estava lá escrito que certa vez 2 inimigos do rei conspirou contra ele para matá-lo. E que um homem, por nome de Mardoqueu, fez saber a um dos chefes, a um dos superintendentes ali, fez ele saber, e um foi passando para o outro, até chegou no rei, e disse assim, ó, tem uma conspiração contra o rei, estão pretendendo matá-lo tal dia, tal hora, em tal lugar. Quem descobriu isso? Foi Mardoqueu, e ali estava escrito, nas crônicas, estava escrito nos papéis ali, né, o que Mardoqueu havia feito. E então, foi descoberto o negócio, o rei mandou matar aqueles inimigos, só que os inimigos, antes de morrer, não disse quem tinha sido o mandante, que no caso era Amã. E o rei, o servo dele, lendo aquela escritura, ele perguntou, mas quem é esse Mardoqueu, esse judeu Mardoqueu? Aí o moço que estava com ele, o servo dele, falou, ô meu senhor, é um homem que fica guardando a porta do rei. Foi ele que descobriu a conspiração contra o rei e avisou um dos chefes, dos comandantes, para avisar ao rei que havia uma conspiração de morte contra a sua vida. E esse judeu Mardoqueu avisou. Aí ele se levantou da cama e ele perguntou, mas não fizeram nada por ele? Esse homem salvou a minha vida, anunciando que havia um laço de morte preparado para mim, não falaram nada para ele, não fizeram nada por ele. Disseram, não, meu senhor, não foi feito nada por ele. Ele está lá na porta, ele guarda as portas do rei, né? Aí o rei naquele momento, o próprio Deus, enquanto Amã estava preparando a forca para Mardoqueu, Deus estava preparando a exaltação de Mardoqueu. A Bíblia diz, irmãos, que Deus não tem por inocente aquele que é culpado. E ele não tem o culpado por inocente. Deus, ele é justo ao julgar. Ele é justo. Então, aleluia, o rei disse, não, temos que dar alguma retribuição para esse homem, porque, afinal de contas, ele avisou sobre a conspiração. Eu fui livre da morte porque ele avisou. Se ele não tivesse avisado, eu estaria morto. Não, temos que fazer alguma coisa por ele, alguma recompensa tem que dar para ele. Irmãos, aí o rei falou assim para o seu servo, manda chamar o meu superintendente Amã. O servo mandou chamar. Amã foi correndo. Ai, o rei está me chamando. Ai, ele vai me dar mais um cargo. Ele vai me elevar. Ele vai isso, ele vai aquilo. Daí Amã chega e o rei diz assim, Amã, o que você faria se você fosse o rei? O que você faria com alguém que salvasse a sua vida? Qual a recompensa você daria para alguém que salvou a tua própria vida? Se você fosse rei. Aí Amã se encheu de glória naquele momento e ele disse assim, ai, o rei vai me exaltar. Ai, o rei vai falar. Então eu vou falar para ele. Caiu no próprio laço. Irmãos, quem faz o laço para prender outros, cai na sua própria armadilha. Ele mesmo caiu na sua própria armadilha. Ele disse ao rei, rei, se eu fosse no lugar do senhor, tivesse sido salvo por alguém, eu ia pegar o meu cavalo real, ia pegar o meu anel de ouro, ia colocar no dedo dessa pessoa, eu ia pegar o cavalo, selar o cavalo real e colocar a pessoa montada em cima e andar pela cidade e proclamar, olha, esse foi quem salvou a minha vida, esse foi quem salvou a minha vida. O rei disse, é mesmo, Amã? Ele disse, meu senhor, é assim que tem que agir com alguém que faz alguma coisa boa para o rei, né? E Amã se enchendo de glória ali, achando que era ele que ia ser exaltado.
Aleluia. Como o diabo é tapado mesmo, né? Daí, aleluia, o rei disse: tá bom, amor, gostei das suas palavras, tá muito bem. Você, como meu superintendente, pega o meu cavalo, sela o meu cavalo, pega aqui o meu anel e coloca, chama o judeu Mardoqueu que está nas portas, coloca este anel no dedo dele, coloca esta vestimenta nova sobre ele e monta ele no meu cavalo. E você, eu só confio em você, de pegar as rédeas do cavalo e sair com ele no meio da cidade proclamando: quem salvou a minha vida. Olha, irmão, olha que reviravolta. Você está entendendo a profundidade dessa palavra? Está entendendo? Enquanto o diabo preparava, e a forca já estava preparada por Mardoqueu. Para Mardoqueu, já estava preparada para Amã. Estava tudo assinado, estava tudo preparado, só esperando a hora e o dia para eles terminar com a vida de Mardoqueu e acabar com a família de Mardoqueu. Ali, irmãos, a palavra do Senhor diz que Amã ficou suspenso do chão. Ele entrou em pânico. Como? O judeu Mardoqueu? Mas o que ele fez? O rei disse: não questione, obedeça a palavra do seu rei. Vai lá e faz o que você disse. Foi você quem disse que eu deveria honrar essa pessoa dessa maneira. E essa pessoa que eu vou honrar é o judeu Mardoqueu. Irmãos, vocês compreendem que não adianta lutar contra aqueles que Deus tem promessa? Compreende que não adianta lutar contra aquele que é ungido de Deus? Compreende que não adianta lutar? Pode armar a forca, pode armar o laço, pode fazer a fofoca, pode fazer a macumba que for. Pode fazer a feitiçaria que for, pode gastar o que quiser. Não vai dar certo, não vai prosperar. Porque Deus vai fazer que esta maldição, que esta obra do diabo, ela se reverta contra quem fez. Todo mal que uma pessoa faz, volta para ele, volta para ela. Não adianta, vai voltar. E Mardoqueu ali, sem saber de nada do que estava acontecendo, né? Mardoqueu ali na porta, servindo o rei, guardando as portas do rei. De repente Amã chega com o cavalo do rei, coloca o anel no dedo de Mardoqueu, coloca a capa sobre Mardoqueu, monta ele no cavalo, pega a rédea do cavalo e sai com ele andando pela cidade e proclamando: eis aqui aquele que salvou a vida do rei, aquele que guardou a vida do rei. Olha isso, irmãos. Aleluia. Deus transformou toda a maldição que Amã preparou contra a vida de Mardoqueu em vitória. Porque Mardoqueu nunca fez mal para ele, mas ele insistia em fazer mal para Mardoqueu. Não insista em fazer o mal para quem anda com Deus. Não adianta insistir. Não adianta insistir em fazer o mal para aquele que ora, para aquele que tem compromisso com Deus. Não adianta fazer panelinha, não adianta fazer fofoca contra a vida daqueles que estão de joelho no chão. Tudo vai voltar para quem está fazendo, seja lá quem for. Vai voltar para quem está fazendo. Toda a calúnia que se levanta contra aquele que está de joelho no chão, que tem compromisso com Deus, que ama a Deus sobre todas as coisas, tudo vai reverter contra a pessoa. Mais cedo ou mais tarde, vai se virar contra a pessoa. Irmãos, essa história ela é muito real e ela é muito verdadeira. E isso acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas armando laços, às vezes até dentro da igreja, armando laço para o outro cair, preparando uma forca para enforcar o outro, para prejudicar o outro, para entregar o outro, caluniando, fazendo disse-me-disse, fazendo contenda, fazendo fofoca. Isso é obra do diabo. Isso é obra de Satanás. São pessoas maldizentes, que nunca sai nada boa da boca dele, da boca dela. Só sai coisa que não presta da boca dele, da boca dela, para maldizer os outros.
E toda maldição que é lançada sobre uma pessoa que está na presença de Deus vai recair para quem está mandando. Aleluia. Compreende, irmãos, essa palavra? O Senhor me tocava para falar essa palavra. Eu não sei porquê, mas Deus o sabe. Mas não adianta fazer macumba, não adianta fazer reza brava, não adianta fazer oração contrária, não adianta fazer jejum, não adianta colocar o nome no congelador para a pessoa esfriar na fé, para a pessoa desviar. Ô, irmã, tem isso? Tem, irmãos. Tem uma macumba disfarçada aí, que tem crente que não tem Espírito Santo de Deus, que faz, pega o nome da pessoa, coloca no congelador para a pessoa gelar espiritualmente, não ter mais força espiritual. Irmão, tem todo tipo de macumba. Você nem imagina quantas coisas crentes, até crente, fazem e às vezes não sabe que está fazendo uma macumba. E aquela macumbaria, aquela maldição vai cair sobre si mesmo. Então, meus queridos irmãos, vamos prestar atenção, vamos tomar cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que desejamos para o próximo, principalmente se ele é um homem de Deus, se ela é uma mulher de Deus. Se a pessoa tiver compromisso com Deus, cuidado, porque vai voltar. Seja o que for, vai voltar, vai voltar. Porque aquele que faz a maldade vai colher o que plantou. Planta espinho, vai colher o quê? Rosa? Não, vai colher espinho. Planta vento, vai colher tempestade. Então, vamos prestar atenção e tomar cuidado. Porque tem muitas pessoas que acham que engana o outro, engana ela, engana ele, mas não engana, porque a Deus ninguém engana. Deus está vendo tudo. Deus está contemplando tudo, no céu e na terra. Debaixo da terra, no fundo do mar. Deus sabe quantos peixes tem no oceano. Ele sabe. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele sabe. Ele sabe tudo. Então não adianta fazer o mal às escondidas. Não adianta praticar o mal às escondidas, porque vai ser descoberto, vai ser revelado. A Bíblia diz assim, que nada há que há de oculto que não seja revelado. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai ser revelado, vai ser mostrado, vai vir às claras. Então não adianta. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Deus exaltou a vida de Mardoqueu, e ele nem imaginava que ele iria receber esta exaltação. Porque Deus viu que ele era sincero, ele não andava fazendo coisa errada para ninguém, ele não andava prejudicando ninguém. O que ele fazia é que ele não se prostrava diante de um homem que era exaltado e soberbo que nem o Amã. Isso ele não fazia, porque ele dizia, eu não vou me prostrar perante um homem como você. Eu só vou me prostrar perante o meu Deus. Perante o meu Deus eu me humilho e eu me prostro. Mas perante você eu não vou me humilhar não. Entendeu, irmãos? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E Amã recebeu a vitória porque ele foi íntegro, ele foi fiel, ele foi sincero. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que nós sejamos sinceros, irmãos, com Deus. Que nós possamos ser sinceros diante do Senhor, porque vale a pena. Vale a pena. E não se preocupe com aqueles que estão tentando, quem sabe nesse exato momento, destruir a tua vida. De alguma forma. Não se preocupa, porque Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. E se você é uma pessoa que tem temor de Deus, que você ora, você é uma pessoa que está sempre na presença de Deus, tem temor a Deus e não prejudica ninguém, você pode ter certeza que Deus tomará a frente desta tua causa. Tu toma posse aí e recebe no nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa o seu like aí no vídeo. O vídeo já está bastante extenso. Louvado seja Deus, mas medita aí nessa palavra. Leia aí em Esther 2 e capítulo 3. Leia aí que você vai entender essa história perfeitamente, a qual é tremenda. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.